sim! Eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver qual a corrente nesses indutores coloridos. Foi exatamente isso que um seguidor me perguntou num dos comentários. Uma pergunta bem interessante. E se é dúvida de um, pode ser dúvida de muitos. Então vou tentar esclarecer. Vamos lá? Quando você comprar um indutor, você deverá especificar a indutância e a corrente máxima. Mas para esses indutores pequenos, todo colorido, é especificada a potência, igualzinho no resistor. Mas como saber a corrente? A regra aqui é mesmo usada no resistor. Você já se perguntou qual a máxima corrente posso aplicar no resistor? A máxima corrente vai ser função da potência e do valor do resistor. Por exemplo, qual a máxima corrente em um resistor de 470 ohm, 1/4 de watt? É só usar a equação da potência em função da resistência da corrente, o famoso I2R. Substituindo os valores e calculando, a corrente máxima é de 23 mA. Mas o indutor é diferente. O indutor é usado em AC, então a corrente vai depender da sua impedância. E a impedância vai depender da reatância indutiva. E a reatância indutiva vai variar com a frequência. A equação da impedância do indutor é mostrada na figura. Então a corrente no indutor vai variar conforme a frequência. Mas não criemos cânico. O pior caso vai acontecer em corrente contínua. Frequência zero. Nesse caso a reatância é zero. Então a corrente vai depender só da resistência dos fios do indutor. Aí é só medir. Para medir a resistência do indutor, você pode usar um multímetro ou aquele aparelho mágico, o TC2 ou o TC1. Eu fiz um teste com um indutor colorido de 470 microhenry e encontrei 11,2 ohm no multímetro e no TC1 11,1 ohm, praticamente o mesmo valor. Veja o professor Bairros fazendo essas medições. Estamos aqui no sítio do professor Bairros para fazer o teste do indutor, medir a resistência do indutor. Primeiro eu vou medir usando o multiteste, na escala de 200 ohm. É só medir a resistência, simples assim, qualquer criança brinca e se diverte. O valor da resistência ficou em 11,1 ohm. A segunda maneira é usando o Multifunction Tester, o testezinho mágico, né? O meu é o TC1, mas já está na versão TC2 aí no mercado. É só colocar aqui nos terminais, apertar o botãozinho mágico e ver a medição. Ele está indicando 0,44 mH, 440 microhenry e a resistência 11,2 ohm. Exatamente a mesma resistência dada aqui pelo multiteste. Então, qualquer dos dois métodos é possível determinar a resistência do indutor. É muito importante essa resistência para que possamos calcular a máxima corrente nesse indutor. Esse é um indutor de 1/4 de watt. Então, a potência do indutor é importante. Ela vem escrita na embalagem do indutor. Ok? Agora, então, vamos lá calcular a máxima corrente a partir desse dado. A potência desses indutores coloridos geralmente é de 1/4 de watt, mas também são vendidos indutores de 1 watt. Então, esclareça esse dado antes de comprar. Identifique a potência do indutor. Quando você compra aqueles kits de indutores, normalmente a potência vem indicada no pacotinho. Na dúvida, considere 1/4 de watt. Então, é só aplicar a mesma equação da potência usada para o resistor. A potência no indutor é igual ao quadrado da corrente multiplicada pela resistência do indutor. Isolando a corrente, temos a mesma equação da resistência. Nesse exemplo, para uma resistência de 11,1 ohm, é 1/4 de watt, substituindo os valores e calculando a corrente máxima igual a 150 mA. Mas quando for AC, então você deverá usar a impedância. E o melhor de tudo é que a impedância aumenta conforme aumenta a frequência. Então a corrente vai diminuindo conforme a frequência aumenta. Por exemplo, qual a corrente quando esse indutor for usado em um filtro de 1 kHz? Ao calcular a impedância, você deverá levar em conta a reatância mais a resistência, ao pé da letra, usando o triângulo das impedâncias. No nosso exemplo, para uma indutância de 470 microhenry, a reatância é igual a 2πf vezes a indutância L. Em 1 kHz isso dá 2,9 ohm. A impedância total é igual a 11,47 ohm. Aumentou um pouquinho. Então, se a impedância vai ficar maior, a corrente vai diminuir. O pior caso é em corrente contínua, o caso que vimos antes.
Nos indutores maiores, as correntes serão maiores, e na maioria das vezes esse dado está nas informações. Mas não esqueça de procurar nas especificações a corrente máxima ou a potência. Se não tiver um desses dados, não compre. Para esses indutores coloridos, pequenos, se você tiver dúvida quanto à potência, escolha um quarto de watt. Assim você vai evitar o cheiro de ampere queimado. Você viu nesse tutorial como avaliar a máxima corrente no indutor colorido? É simples. Qualquer criança brinca e se diverte. Bom proveito! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!